13h24. Onda FM. Microfone aberto. No programa CB Notícias. Aqui o entrevistado é sempre bem-vindo. Programa CB Notícias, Jornal da Onda, segunda edição, mais um microfone aberto, recebendo mais uma vez os profissionais da Clínica São Camilo para falar de saúde, falar de Novembro Azul. Primeiro ouvi o boa tarde da nossa colocutora, né, Marli Coelho. Marli, tudo bem? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Célio, boa tarde a todos. Pois é, Marli, um assunto extremamente importante para o mês de novembro, né? O Novembro Azul, e hoje você trouxe um convidado extremamente competente e preparado para falar sobre esse assunto, né? Exatamente. O Dr. Murilo está com a gente desde 2012 na São Camilo. É nosso parceiro. Eles são em vários urologistas, eles têm uma empresa de prestação de serviço em urologia, trabalham em Curitiba, trabalha aqui em Campo Largo também, nos hospitais. E hoje ele veio colaborar com a gente, falar do Novembro Azul. Falar com o homem diretamente, né? A gente acabou de comentar sobre isso, que o homem muitas vezes deixa de lado a saúde. E a gente sempre apela para as esposas, para as namoradas, que levem seus homens para fazer as consultas preventivas, que a São Camilo trabalha muito com prevenção. Tá certo, o doutor Murilo Murata está aqui para falar desse assunto. É um assunto que realmente o homem demora para deixar a ficha cair, e muitas vezes acaba caindo tarde, né? Doutor Murilo, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos. E é isso que a Marli falou mesmo, e o homem ele tem isso de procurar um pouco menos o médico para uma prevenção. Então, por isso a importância da campanha do Novembro Azul, né, para tentar trazer o homem pro consultório médico para essa prevenção. Eu sempre falo, o Novembro Azul, acho que a importância dele não é só com relação ao câncer de próstata, claro que é o grande chamariz que a gente tem, mas para trazer o homem para uma procura, uma avaliação de saúde, né? Então, mesmo que seja um clínico geral, um urologista, para tentar prevenir qualquer tipo de doença prevenível que a gente tem, né? Não só os cânceres, câncer de próstata, pulmão, de intestino, e as doenças cardiovasculares, né? Que são, na verdade, o principal fator, a primeira causa de morte evitável que a gente tem, os infartos e derrames, o AVC. Então, acho que a importância é trazer o homem para o serviço de saúde. Pois é, terminamos um outubro rosa que era, né, e se estende por todos os dias, logicamente, que é a preocupação do câncer, né, com a mulher, e agora vem o Novembro Azul, época de chamar a atenção do homem, até porque uma das coisas que ele não pode ter é vergonha de dizer o que sente, para que possa, de repente, prevenir um mal maior, né, doutor? Exatamente, porque o homem ele tem alguns dados do Ministério da Saúde até de que o homem procura muito menos o serviço de saúde. Tem um gap, uma distância, uma diferença entre o número de consultas de prevenção no SUS, né? Os dados que a gente tem, as mulheres procuram muito mais o serviço de saúde para prevenção do que o homem. Então o homem, como a Arli falou, né, tem que ter alguém ali, parece que puxando ele para ir no médico, né? Mais ou menos 60-70% dos homens só procuram o médico quando tem algum sintoma. Então, basicamente 30-40% dos homens que vão, na verdade, de rotina fazer exames preventivos, exames de rotina sem ter nada, sem estar sentindo nada, né? Então o homem tem esse problema, né? Aquela coisa do machismo, aquela coisa cultural dessa síndrome do super-herói, eu não tenho nada, eu não vou ter nada, comigo não acontece. Então ele acaba deixando de lado, ou muitas vezes até tendo medo de achar alguma coisa. Vou lá para ele descobrir que eu tenho um problema e aí me levar para o hospital, vou ter dor, vai me arrumar um problema. Na verdade, parece que o médico que vai arrumar o problema para ele, né? O homem tem um pouco disso. Doutor, me diz o que é o Novembro Azul, para a gente definir essa situação com o homem? O Novembro Azul foi uma campanha, começou na Austrália, na verdade, já tem alguns anos isso, e trazendo
chamando atenção para a gente fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Porque o câncer de próstata é uma doença que ela é assintomática, então o homem não sente nada. Quem tem o câncer de próstata não tem sintoma nenhum, na verdade. O que a gente vai fazer é fazer uma avaliação de exame físico, fazendo o exame, o famigerado, o que os homens têm medo, o exame do toque retal, o exame digital da próstata, e a gente vai fazer um exame de coleta de sangue do PSA, que é um exame de sangue laboratorial, que nós vamos, com esses 2 dados, levantar uma suspeita do câncer de próstata. Então, por isso que a gente chama a atenção, porque é uma doença inicialmente assintomática, então ele não sente nada. E por isso que muitos homens às vezes chegam lá com exames alterados, chegam com PSA alto e falam, mas como que eu tenho isso se eu não sinto nada, né? Você vai me achar um câncer aqui, eu não tenho nada. Então, mas é nesse momento que a gente tem que diagnosticar o câncer de próstata, porque depois que ele já está sentindo algum sintoma, quer dizer que já passou da hora da gente tratar, a gente já não vai mais conseguir curar esse câncer. Normalmente você faz alguns, quem vai, acho que eu até sou um dos que vou bastante no médico, né? Marli ela é testemunha, né? E faço meu check-up todo ano. O check-up que a gente faz com os exames, né, anual, né, que a gente faz, já é um grande cuidado, doutor? Como é que é? Sim, já é uma grande coisa, né? O PSA, inclusive, né? Isso, porque na grande maioria das vezes, se um homem vai no cardiologista ou num clínico geral, eles acabam já incluindo esse exame de sangue. Detectando alguma coisa diferente. Exatamente, eles já colocam esse PSA junto. E o PSA é um excelente exame, ele já serve como um rastreio muito bom, mas o ideal seria também procurar o urologista para a realização do exame do toque, principalmente a partir dos 50 anos de idade. Porque a gente sabe que aproximadamente 20% dos cânceres de próstata podem não ter alteração no PSA e a gente só diagnosticar com o exame do toque. Então assim, o PSA já é muito válido, mas quando a gente associa o exame de toque junto, se torna um padrão de diagnóstico muito melhor. Doutor, no caso do câncer de próstata, tem essa questão de ser hereditário, não? Sim. A gente tem um padrão de hereditariedade, então quem tem o pai ou irmãos com câncer de próstata tem uma chance maior de ter o câncer de próstata, e a gente vai adiantar esse exame desse paciente para 45 anos e não 50 como preconizado de rotina para outros homens que não têm esse histórico familiar. Inclusive, perguntando isso, quero soltar aqui um trechinho de um amigo meu, né, o Júnior Roderjan, que ele até deu uma entrevista agora recente para a Folha, eu até indiquei lá para ele sobre esse assunto, e ele é um exemplo, por exemplo, de não saber que está e de repente dar um estalo, né, e graças a Deus ele pode contar uma história pra gente bem positiva, mas que poderia ser trágica se demorasse mais, né? Meu avô, ele pai do meu pai, ele ficou muito doente e isso há muito tempo atrás, né? Teve que ser internado, teve que usar sonda. Ele teve complicações na próstata, só que na época não era assim tão detalhado o nome do problema, mas uma das causas da morte dele foi por causa da próstata, sabe? E meu pai hoje está com 81 anos. E eu fui acompanhando meu pai aos médicos, ele teve uma complicaçãozinha, sabe? Na parte cardíaca e urinária, e uma das visitas na Uropar, em Curitiba, ali ao lado do Hospital Cruz Vermelha, o médico, Dr. Marco Genari, fazendo a consulta com meu pai, e eu acompanhando meu pai, o médico me indagou, né, o que eu era dele, se eu era filho, e se eu fazia meus exames periodicamente, se estava tudo em ordem. Daí eu falei que fazia, e esse ano não tinha feito ainda, né? Por causa dessa maldita pandemia, bastante coisa assim foi deixado de lado, Júnior, talvez. Eu até vou soltar esse testemunho dele amanhã, ou se ele vir aqui a gente vai bater um papo. Ele estava acompanhando o pai, só que o médico automaticamente, você já teve o avô e o pai, automaticamente você
está na mira, né, doutor? E foi o que aconteceu com ele, fez os exames e o médico falou, quer para cirurgia já e evita um monte de problemas já nos próximos anos. Ele foi bastante sofrido, porque é uma cirurgia extremamente, né, delicada, mas hoje ele está salvo justamente por ter o médico chamado a atenção dele durante a consulta do pai, né, doutor? Exatamente, isso. E o histórico dele ainda do avô e do pai, isso chama mais atenção ainda, né? Então é uma coisa que a gente sempre comenta com os pacientes que têm câncer de próstata, avise seus filhos que eles têm um fator de risco a mais, que a gente vai ter que começar esse check-up deles um pouco mais precocemente, porque eles têm uma chance maior de vir a desenvolver um câncer de próstata. A gente vai ter que ter uma atenção, né, maior em cima desses pacientes que têm familiares já com histórico de câncer de próstata. E tem o grau do câncer que é quase que irreversível, né, doutor? Exatamente. Então, quando diagnosticado precocemente o câncer, a gente tem diversos tipos de tratamento para tentar curar isso, né? Com cirurgia, com radioterapia. Então, existem algumas maneiras diferentes de se tratar, né? Não é só cirurgia ou só uma coisa. A gente tem que avaliar muito bem a doença para entender a melhor maneira de tratar ela. E quando a gente diagnostica muitas vezes em fases mais avançadas, a gente não vai ter como curar esse câncer. Então a gente até consegue trazer alguns tratamentos que vão tentar segurar a doença, que vão evitar um sofrimento maior, mas muitas vezes a gente perde esse momento de tentar resolver o problema em definitivo. Alguns sintomas, doutor, que de repente pode levar a esse câncer de próstata? Isso. Existem alguns sintomas. Então, os sintomas da doença mais avançada seria uma dor óssea, porque um dos locais que a gente tem que o câncer de próstata espalha é para osso. Então, dores ósseas, assim, seria um sinal já de muita gravidade, na verdade, e que a gente já não tem mais como curar essa pessoa, porque o câncer já está tomando ali. Outro sinal que chama sempre atenção com relação à próstata, e é uma coisa que o Novembro Azul até vem para chamar atenção, que é uma doença na próstata que é até mais comum do que o câncer, né? Que é a hiperplasia benigna da próstata, o crescimento da próstata. Mais ou menos 70% dos homens vão ter um crescimento da próstata depois dos 50 anos de idade. Então é uma doença extremamente prevalente. E o que ela vai trazer? Vai trazer sintomas para urinar. Vai ter o jato do xixi mais fraco, aquela coisa que o homem chega, meu xixi tá saindo mais fraco. Eu tô acordando à noite para fazer xixi. Isso é normal depois que tá ficando mais velho? Não, isso não é normal. Então, essa dificuldade miccional, perda da força do jato, o jato mais fraco, começar a ir no banheiro com uma maior frequência, não conseguir esvaziar completamente a bexiga, ou aquela coisa do, deu vontade, eu tenho que ir correndo porque eu não consigo segurar o xixi. Tudo isso são sintomas de que podem significar alguma doença na próstata, algum problema na próstata, e a gente vai ter que ficar atento com relação a isso. Então, qualquer problema para fazer xixi no homem, a gente tem que estar atento que pode ter alguma doença na próstata. Marli, não deixar chegar essa situação é procurar a Clínica São Camilo, né? Isso, procura a clínica. E eu quero fazer uma pergunta para o Dr. Murilo. Os homens que descobrem essa doença, o diagnóstico mais cedo, já no início, qual que é a taxa de cura? A taxa de cura, quando diagnosticado precocemente, em torno de 80% a 90% de taxa de cura. Então, homens estão ouvindo, procurem um médico, né? Como ele falou, a Clínica São Camilo, para poder marcar esses exames preventivos, assim como a mulher faz o exame preventivo de colo de útero, faz os exames com a mastologista para câncer de mama. O homem também deve procurar os profissionais e se cuidar. Eu sempre digo, né, que homem, se cuide sempre. Lembre-se que muitas pessoas precisam de você. O que acontece? Muitos homens são pais de família, tem uma família toda dependendo deles, então eles precisam estar bem, precisam se priorizar. Doutor, no caso do Júnior Roderjan, ele não precisou passar por químio nem rádio e foi assim, fez o exame, já na sequência o médico chamou, disse, olha, vamos fazer a cirurgia e tal. Qual era o grau mais ou menos, tem ideia?
Possivelmente era um câncer mais inicial, localizado na próstata. E aí o tratamento geralmente ele vai ser só cirurgia, né? A primeira escolha, né? Vai ser ou a radioterapia ou a cirurgia. Então, se ele precisou só da cirurgia, possivelmente era um câncer não tão agressivo e localizado na próstata, algo mais inicial. Ou E seja, só a agora cirurgia é basta. acompanhamento e sempre fazendo exame para ver se está tudo ok, né? Exatamente, acompanhamento pro resto da vida agora, para ficar atento em alguma possibilidade de recidiva, de volta da doença, mas que aí, conforme a agressividade, aí teria que ter alguns dados a mais para dizer o risco disso voltar ou não, né? O doutor, 1 ano a mais ou 2 anos a mais seria fatal, né? Não digo fatal, mas que bem mais talvez complicado. poderia precisar de um tratamento diferente, com associação de cirurgia com radioterapia ou com alguma quimioterapia, e aí poderia ser um tratamento muito mais mórbido, trazendo muito mais dificuldade nesse tratamento, um tratamento muito mais Sofrimento, sofrido, né? muito mais sofrimento talvez com o tratamento do que somente a cirurgia. Então, você que está em casa nesse momento ouvindo a nossa programação, estamos conversando com o Dr. Murilo Murata, falando sobre o câncer de próstata nesse Novembro Azul. Então, fica aí o recado para você dar o start na sua vida e correr atrás antes que seja tarde, né, doutor? Exatamente. Preocupação sempre, né? Sim, porque é uma doença que, quando diagnosticada precocemente, a gente consegue dar um tratamento com menos sofrimento e com uma taxa de cura maior do que quando a gente perde esse momento, muitas vezes, e vai ter que oferecer tratamentos mais agressivos, né? E com taxas e com resultados piores também, né? Que dias o doutor está na clínica? Eu estou às quintas e sextas-feiras. Então, o pessoal que quiser marcar... Temos urologistas todos os dias, de Todos os dias tem, né? a sexta. Tá certo. Ô Marli, agora, de ontem para hoje, aí a mudança com relação às máscaras, quem for à clínica agora não é mais obrigatório, não tem necessidade, a área de saúde, os hospitais, clínicas, enfim, só a área de saúde que estava usando, a partir de hoje não precisa mais usar. Então, as pessoas podem se dirigir à clínica sem máscara e sem medo. Ou seja, também que haja conscientização das pessoas, aquelas que tiverem com gripe, Sintoma gripal. que tiverem com algum sintoma que leva Pensa uma no suspeita. coleguinha, usa máscara. Usar a consciência, usar o bom senso, né, doutor? Usar a Exatamente. máscara ali para evitar passar, até Isso. porque a gripe também é uma coisa pra gente evitar passar um pro outro, né? Tá numa situação assim, usa máscara e mostra que a gente aprendeu alguma coisa nessa pandemia, né, Marli? Sim. Exatamente. Acredito que nós aprendemos, sim. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela sua presença, Obrigado. as informações. Com certeza as pessoas que estão em casa podem captar aí. Se o marido não está em casa, a esposa pode pedir a ele ouvir depois na página do CV Notícia. Ó, vamos ouvir junto aí, você vai prestar atenção aí no que o doutor falou, né? Importante, né? Né, Marli? Que é importante. Então, homens ou esposas, namoradas, liguem lá no 30 32 50 20 ou 999 44 14 57 e agende seu horário lá com a gente. Não só para essa especialidade, como todas, vamos né? prevenir todas as doenças, se cuidar. Afinal, somos únicos, né, Célio? Exatamente, né? Não tem como ser substituído. Doutor, muito obrigado. Obrigado a vocês. Tá certo aí. Obrigada, Marli. Célio. Obrigado eu. Boa tarde. Mais um programa de riqueza para os nossos ouvintes, que importa. Intervalo, já voltamos aqui trazendo as informações das rodovias com Danilo Schulich. Marli, dia 24 teremos aqui dermatologista, é isso? Teremos a doutora Cíntia Negro. Vamos falar aí sobre Isso. esse verão que tá para chegar, né? Cuidados na pele com o verão, como nos proteger aí com o solzinho. Dá para cuidar, para evitar Um mal pior também, mal que pior, pode ser até o câncer, né? câncer de pele, manchas na pele. Tá Essas certo. coisas. Vai ser bem interessante. Já voltamos, 13 horas e 43 minutos. A melhor programação. Onda